No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Glorificado, exaltado e magnificado seja o teu nome, ó poderoso de Abraão, de Isaque e de Israel, que enviou o teu santíssimo Filho Jesus. Ele se fez carne, era a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. E quando ele falava, trazia vida. Os mortos ressuscitavam. Os doentes eram curados. Os milagres aconteciam. Porque era a palavra. A palavra de Deus carrega em si o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E foi assim, meu Pai, que a palavra se deu por nós na cruz, para que através dela nós pudéssemos alcançar o teu trono, a tua compaixão, a tua misericórdia. Neste momento, meu Pai, nós também emitimos nossas palavras, seja para te adorar, te louvar, te agradecer, seja para lamentar a situação crítica que estamos vivendo aqui embaixo. Ó poderoso Deus dos impossíveis, Senhor dos céus e da terra, ouvi a súplica de todos os que neste momento se unem conosco. Se unem, meu Pai, porque creem na tua palavra, creem no teu nome, creem no Espírito da palavra. E que esse Espírito, meu Pai, venha reproduzir vida onde quer que esta palavra chegue, seja nos presídios, nos hospitais, nos manicômios, seja num casebre, num barraco ou num palácio. Não importa, onde quer que haja uma alma que aspira, que almeja beber da tua palavra, então sacia, meu Senhor, esta alma. Venha ao seu encontro e ela seja livre das suas perturbações, seja livre da sua enfermidade, da sua moléstia, seja livre da sua aflição, das suas dúvidas, dos seus medos, das suas preocupações. Ela seja livre do espírito da dúvida, o espírito
espírito que promove morte, ó poderoso de Abraão, venha atender o clamor do teu povo, porque nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém, a palavra que é Deus, em nome de Jesus. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa-nos todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Meu nome é Alexandra Lavado e eu fui enferma na fé. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi a usar a minha fé. Mediante todos os problemas que nós estávamos passando, eu e a minha família, a gente começou a lutar, a batalhar. E usando essa fé, a gente começou a ver o benefício, porque aquela depressão, aquela tristeza, aquela angústia que eu sentia foi embora. O Senhor Jesus começou a entrar dentro de mim. A miséria que havia na nossa vida foi sumindo. Nós morávamos de favor, nós adquirimos bens, apartamentos, a minha família toda veio para a igreja. Então foi obedecendo e praticando essa fé que os resultados foram aparecendo. Houve um momento em que eu me casei, e eu me casei na ansiedade de que todas minhas amigas estavam casando menos eu, e aí começou a vir os problemas. Então houve muita briga, muita agressão. Mesmo estando na igreja, usando a fé, no momento eu achando que eu estava bem, e realmente eu estava, mas pela escolha errada, e por não ter obedecido, e por não ter atentado à minha fé, então eu tirei o foco, que era a minha fé, que era buscar, que era ir à igreja, que era ler a Bíblia, que era estar com contato com Deus para simplesmente eu resolver. Na verdade, eu já não estava mais dependendo de Deus como eu havia que eu dependia anteriormente. Não aguentando mais, eu resolvi me separar. E após essa separação, foi quando eu saí da igreja. Digo de passagem que foi uma das piores decisões que eu já tomei em toda a minha vida. Porque se outrora eu já tinha uma fé ativa e por conta de uma escolha errada, eu tive que passar por tudo isso, então sair da igreja não era a melhor pedida naquela época. E foi aonde
todo o meu desespero começou. Porque se eu já tinha anteriormente, quando eu entrei na igreja, a depressão, então ela veio muito mais forte. Ao ponto de eu ter que me tratar com psiquiatra, com psicanalista, ao ponto de eu ter que tomar medicações para poder me manter equilibrada, porque o desequilíbrio emocional veio a tal ponto. Então foi muitos problemas de saúde, problemas financeiros, perca de família, a família foi toda dilacerada, eu já não estava mais com os filhos, a guarda dos filhos estava com os meus pais, enfim, minha filha fez um voto no altar para que eu voltasse. E através desse voto no altar, eu voltei. E aos poucos eu fui retomando a minha fé, aos poucos eu tive que passar por um processo de libertação, de limpeza de alma, de corpo. Eu tive que voltar às primórdios, ir lá buscar o Espírito Santo, me batizei nas águas e fui buscando dia a dia um encontro com Deus. E dessa vez, quando eu vim para o Senhor Jesus, eu vim sem questionamentos, porque era a minha última chance. Ou eu vinha, ou eu morria. Não tinha meio termo. Então eu preferi viver, mas viver de uma forma saudável. Aí foi quando eu recuperei a minha saúde, espiritual. Então os meus filhos que estavam totalmente divididos, eu retomei eles de volta. Eu que morava de favor, hoje Deus me deu uma casa. Eu que trabalhava para os outros, Deus começou a me abençoar, eu abri o meu próprio negócio. E foi usando a fé, praticando a fé, Deus ele me deu a maior dádiva, que é poder voltar de novo. Isso faz com que eu tenha certeza de que eu sei de onde eu vim, eu sei como eu caí, eu sei como foi difícil voltar, e eu sei hoje o que eu tenho que fazer para permanecer nessa fé. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, por favor, preste atenção no que eu vou dizer para você. Aliás, o que eu vou dizer não é o meu pensamento, é o pensamento de Deus. É o que está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Foi Jesus quem falou. Jesus disse assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: eu voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E voltando, encontrando-a desocupada, varrida e ornamentada, então ele volta, entra com mais 7 espíritos piores do que ele e fazem daquela criatura a situação pior. Quer dizer, foi o caso dessa senhora. Ela veio na igreja, estava cheia de dúvidas, depressiva, problemática, etc, etc, etc. Pelo conhecimento da palavra de Deus, a fé penetrou no seu coração, na sua mente. Ela obedeceu e tudo que era ruim, aquele espírito ruim que estava nela, o espírito da dúvida que ocupava a mente dela, que destruía a vida dela, saiu. Quando ele saiu, então ela teve paz, ela reconstruiu a sua vida, ela teve acesso à presença de Deus, enfim, a sua vida floresceu. Porém, por conta de uma ansiedade, que a ansiedade é um sintoma de dúvida. A ansiedade é um sintoma de fé enferma. A pessoa pode ter fé, pode estar na igreja, mas se ela está ansiosa, ela está enferma. Ela está tão doente, ou pior do que uma pessoa que está com câncer, ou numa UTI ligado a máquinas. Por quê? Porque o espírito da dúvida promove o medo, promove a destruição, promove o caos, porque é o espírito do inferno.
é o espírito do mal. Quando há o espírito do mal, é claro que o espírito de Deus não habita, porque quem deixa o espírito bom ficar ou sair é a pessoa, é a própria pessoa. As dúvidas vêm sobre todos nós. As dúvidas batem na nossa cabeça também. Mas, como nós já detectamos de onde começa a destruição de Satanás, que é a dúvida, nós repreendemos essa dúvida, nós resistimos a essa dúvida. Então, se vem aquela ansiedade, então nós repreendemos a ansiedade. Ela não repreendeu, ela deu vazão à sua ansiedade e, por isso, casou mal. Casou mal porque ouviu todo mundo, ouviu os parentes, os amigos, dizendo, mas você não vai casar? Até quando você vai ficar solteira? Quer dizer, o diabo usou os amigos para jogar mais ainda ansiedade nela. Ao invés dela resistir àquela ansiedade, ela bebeu dela, ela se alimentou aquela ansiedade fazendo uma escolha qualquer. E aí veio sofrer as consequências. Quer dizer, ela ficou livre do espírito imundo quando chegou na igreja, mas não permaneceu na fé. O espírito imundo voltou e ocupou a casa dela, quer dizer, o corpo dela. Ele voltou e a situação dela se tornou muito pior, porque ela passou a depender de remédios antidepressivos. Minha amiga, meu amigo, tome isso como exemplo, tome isso como alerta para a sua vida. Faça com que a sua fé esteja permanentemente pura, limpa, porque dela depende a sua vida depende dela. A nossa vida depende da nossa fé pura e limpa. Ela não pode estar contaminada, ela não pode estar enferma, ela não pode ter nem resfriado, ela pode ter. Porque se ela fica fraca, a dúvida se fortalece e aí o caos vem sobre a pessoa. Então, aprenda a defender a sua fé, aprenda a curar a sua fé, aprenda a estabelecer a sua fé. E como que a fé é estabelecida? Como que a fé é sustentada, é suportada? Como que a fé pode ser avivada, está em alta? Quando você lê a Bíblia. A palavra de Deus é quem dá a fé, é quem traz a fé. A palavra de Deus é quem sustenta a nossa fé. A palavra de Deus é quem traz o espírito da fé, o espírito de Deus para dentro de nós. Então você lendo a Bíblia, colocando em prática, meditando na palavra de dia e de noite, porque para você meditar na palavra de Deus, você não precisa estar necessariamente ocupada. Não, você pode meditar no seu trabalho, você pode meditar na palavra de Deus pela manhã, à tarde, à noite. Você só não pode meditar na palavra de Deus quando você está dormindo. Mas quando você está acordado, você pode meditar, seja no banheiro, você está lá fazendo as suas necessidades fisiológicas, você pode meditar na palavra de Deus. Você está tomando banho, você pode meditar na palavra de Deus. Você está conduzindo o automóvel, você pode meditar na palavra de Deus, sem perder a atenção no trânsito. Você está no trabalho, você pode meditar na palavra de Deus. Você pode meditar na palavra de Deus qualquer hora do dia, enquanto você está acordado. Porque é assim que Deus fala com a gente. É assim que Deus se comunica conosco. Quando nós pensamos os pensamentos dele. Quando nós meditamos nos pensamentos dele. Então ele traz a resposta certa para que nós venhamos vencer as nossas dúvidas. Então você vai ouvir mais testemunhos para que você aprenda a viver na fé e pela fé. Vamos ouvi-los. Meu nome é Iva e eu fui enferma na fé. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha muitos problemas financeiros. Eu não tinha condições econômicas, era endividada. Quando eu cheguei à igreja, eu tinha quebrado, eu tinha um negócio
E a gente tinha quebrado nesse negócio e foi dessa maneira que eu cheguei na Igreja Universal. Eu aprendi a usar a minha fé. E a partir daí eu comecei a participar das correntes, né, da vida econômica, comecei a ser dizimista, aprendi a fazer os votos, né, com Deus, e a partir daí a minha vida ela começou a desenvolver e começou a andar. Primeiro eu comecei a estudar, né, aí fiz um curso de comunicação social, depois em seguida eu arrumei um trabalho e a partir daí a minha vida ela foi mudando. Arrumei um trabalho, aí depois desse trabalho continuei usando a fé, sendo fiel a Deus, fiz a fogueira santa e aí fui para uma outra empresa onde eu já ganhava mais, né? E depois continuei usando a fé. E aí fui para uma outra empresa onde também eu ganhava mais. Com o trabalho, com as correrias do dia a dia, eu parei de orar. E aí a minha mãe veio a falecer nessa época. E a morte dela me deixou desestruturada na fé. E eu parei de orar. Coisas que eu resolvia com uma oração, eu comecei a querer resolver com a minha própria força do braço. Parei de contar com Deus, porque é como se eu tivesse me revoltado contra aquela situação, né? Pelo fato da minha mãe ter falecido, para mim foi uma perda muito brusca e eu não estava preparada para passar por isso. Então eu fiquei enferma na fé. Continuei na igreja, né? Mas já não queria mais servir a Deus como antes, já não queria mais fazer a vontade de Deus como antes, já não ouvia mais o pastor como antes. Continuei indo na igreja, mas eu já não obedecia como deveria. Eu já comecei a fazer a minha vontade, não mais a vontade de Deus. E nesse tempo, por não obedecer, por não fazer, não seguir a orientação, né, da palavra de Deus, eu comecei a perder, né? Primeiro, eu não consegui pagar mais o apartamento, porque minha mãe faleceu, aí eu fiquei meio revoltada, depois eu saí do emprego, o emprego que eu trabalhava que me dava uma condição econômica, saí do serviço. Depois disso eu fiquei um tempo desempregada e aí eu entrei numa outra empresa, mas essa empresa ela já não me dava a mesma condição que eu tinha na outra, né? Então, aí na época eu até procurei o pessoal para pagar as contas, né? E só que eu fiquei endividada e eu não consegui pagar, né? Aí esse apartamento, no caso, ele foi para a justiça e aí a minha irmã falou para mim assim: Iva, eu não sei o que você está fazendo de errado com Deus, mas alguma coisa errada tem. Eu acho que você deveria avaliar os seus conceitos, porque antes, você reclamava disso, você não tinha isso, você não tinha aquilo, mas dinheiro você tinha, né? Dinheiro você tinha. Quando eu tive essa conversa com a minha irmã, então eu comecei a olhar para mim e comecei a me avaliar. E aí eu prestei atenção nisso, que eu já não orava mais como antes, né? Que eu sempre fui uma pessoa de oração. Estava com problema, eu ia lá e a primeira coisa que eu fazia era falar com Deus a respeito daquele problema, e Deus sempre dava uma direção para resolver. Então foi onde eu comecei a orar, a falar com Deus, e aí o Espírito Santo ele começou a me mostrar, né, onde estava o erro. E aí eu voltei a servir a Deus, e aí eu comecei a voltar às minhas atividades mesmo na igreja, né? Comecei a orar mais, comecei a jejuar mais, a ler mais a Bíblia, né? E aí automaticamente a situação ela foi mudando. E hoje, né, através das orações, através dos propósitos com Deus, a minha fé ela foi curada. Tanto que no final do ano passado, a minha mãe faleceu em 2013, e no final do ano passado o meu pai faleceu, né? Mas aí como eu já estava com a fé curada, já estava renovada, então eu não tive nenhum tipo de problema como os problemas que eu enfrentei quando a minha mãe faleceu, né? E hoje eu estou bem, hoje a minha vida econômica também ela foi refeita, né? E tudo isso aconteceu depois que eu tratei da minha fé. Meu nome é Luísa, eu tenho 38 anos, sempre tive uma vida muito limitada, financeiramente falando, né? Muito contada, muito regradinha, sem muitas extravagâncias, né? Já estava casada, né? Já era adulta, já sabia valores, já sabia o que era ter dinheiro, salário, né? Diferente de quando morava com os meus pais, mas a minha vida não evoluía, né? Eu conhecia o que era ser dizimista, mas eu fazia da minha maneira, do meu jeito, da forma que eu achava que estava certo, porque eu acreditava que Deus compreenderia, né? O meu dia, o meu mês, né, quando eu recebia, quando meu esposo recebia, né, quando nós tínhamos o dinheiro, e às vezes eu priorizava o dízimo,
mas não com o valor que ele deveria ter, né? Eu não obedecia de fato, de verdade, né? Aquilo que estava escrito, aquilo que eu lia, que eu ouvia. E eu cobrava ainda de Deus, né? Uma providência, uma resposta, uma vida mais regalada, mais desenvolvida. E eu não tinha isso e eu nunca achei que o problema era o jeito que eu fazia, né? A maneira como eu fazia. Eu penei muito, eu posso dizer assim, né? Por querer fazer do meu jeito, por achar estar certa, por ouvir a pregação e colocar em prática da minha maneira, né? Hoje em dia eu consigo entender isso, mas no decorrer eu não conseguia compreender o porquê das coisas não darem certo, o porquê que nada desenvolvia. O que eu podia ter, a certeza que eu podia ter é que eu precisava de algo que me esclarecesse, algo que abrisse a minha visão, meu entendimento. Por que eu estava ali na igreja, por que eu ouvia a pregação e por que não era eficaz na minha vida, né? Não produzia frutos na minha vida. E faltava o Espírito de Deus dentro de mim, né? Faltava a alegria do Espírito Santo, tudo aquilo que o Espírito de Deus poderia me dar, o entendimento que poderia vir dele. Eu comecei a sentir falta de ter isso, né? E comecei a buscar. Quando eu tive o selo com o Espírito Santo, que eu pude entender, que caiu a venda dos olhos, que eu pude compreender, né, o passo a passo da fé e o que eu teria que fazer realmente, como eu teria que obedecer de fato e de verdade, que não era só ler, que não era só ouvir a pregação, mas que era praticar da forma que estava escrito. E quando eu comecei a fazer isso, quando isso me foi revelado através do próprio Espírito de Deus, é que eu vi as coisas evoluírem, avançarem, se concretizarem, né? Não é mágica, mas é obediência. E aí eu passei a entender o que é investir no sagrado e tive retorno disso. Hoje a minha vida não é mais limitada como era, né, quando eu era pequena, na minha infância. Hoje tenho uma vida que, se eu quiser comer fora, eu vou. Se eu quiser comprar algo de diferente, eu vou. Tudo com muita consciência, mas é totalmente diferente do que eu tinha antigamente. E aí eu entendi, eu comecei a colher frutos dessa obediência. Porque minha vida hoje não se compara ao que era antes. Os projetos que nós temos hoje, a gente consegue desenvolver, a gente consegue ir passo a passo e vendo que as coisas vão fluindo. Os problemas vêm, a gente consegue vencê-los. Então isso é algo muito, muito importante que nós temos, que adquirimos hoje através dessa fidelidade do batismo com o Espírito Santo. E tudo isso aconteceu depois que eu investi no sagrado. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. A gente gasta o que tem e o que não tem por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia, deitando em qualquer cama, por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro, se não há dinheiro que compre a eternidade?
a pergunta permanece e você tem que responder. Pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder. Pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, quando a gente insiste para as pessoas virem na Igreja Universal do Reino de Deus, nós o fazemos no sentido de levar para elas o remédio básico, fundamental, para curar as suas feridas físicas e espirituais. Porque a palavra de Deus, pregada na Igreja Universal do Reino de Deus, ela é como a potassa que lava, limpa, purifica, tira qualquer impureza. A palavra de Deus é o Espírito de Deus em ação. Então, quando você ouve a palavra de Deus, nós sabemos, nós temos consciência de que essa palavra produz um efeito poderoso na sua vida, no seu corpo, na sua mente. Você se torna poderosa, poderoso nas suas lutas, nos seus conflitos pessoais. Você se torna poderoso para vencer as batalhas do dia a dia. É preciso que você tenha essa consciência para que então você lute na sua casa. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós sabemos, nós ensinamos, nós orientamos as pessoas a ouvir e praticar a palavra. Não adianta falar, ouvir, entender a palavra, é preciso praticá-la. Se a pessoa não pratica, ela não vai ser beneficiada. É como, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Mas, para que nada me falte, eu preciso obedecer a palavra do pastor. Eu preciso seguir a orientação do pastor. Senão, não adianta nada eu ouvir a palavra dele, dizendo, olha, tem um pasto verdejante atrás daquele monte. Não adianta eu ouvir simplesmente. Eu preciso seguir essa voz. E é isso que a Igreja Universal do Reino de Deus procura levar para as pessoas, essa consciência. Inclusive, eu quero dizer para você que eu recebi aqui em primeiríssima mão a Bíblia da Igreja Universal do Reino de Deus, com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Então, essa Bíblia que faz celebrar uma geração da Igreja Universal, 40 anos da Igreja. Essa Bíblia comemorativa de 40 anos da Igreja Universal, ela vai estar disponível para todas as pessoas a partir do final deste mês ou princípio do mês que vem. Tem os nossos comentários de fé. É a primeira Bíblia da Igreja Universal do Reino de Deus,
com as anotações nossas, as orientações, as introduções aos livros, os livros sagrados, as profecias, as orientações que Deus nos tem dado. Nós colocamos aqui as inspirações que Ele nos deu para que ajude a pessoa a meditar, a entender a palavra de Deus. Então, essa Bíblia estará disponível a partir do final deste mês. E no dia 9 nós estaremos comemorando o 40º ano da Igreja Universal do Reino de Deus. 40 anos de vida, de lutas, de lágrimas. 40 anos de vitórias. Nunca foi fácil, mas sempre Deus garantiu a vitória. Assim é o que promete o Senhor Jesus. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. E só o vencedor tem esse direito. Então, o vencedor é aquele que mantém-se na luta, porque a vitória é certa. Se a pessoa que está lutando desistir, desanimar, então ela vai ser perdedora. Mas se ela continuar lutando, se ela continuar perseverando, ela vai continuar, ela vai alcançar a vitória total. Então, esse é o vencedor. Essa Bíblia comemorativa dos 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus estará disponível para todas as pessoas a partir desse final de mês, princípio do mês que vem. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, a primeira reunião da Igreja Universal do Reino de Deus no domingo é a reunião do Pentecostes. Você quer receber o Espírito Santo, domingo, 6 horas da manhã ou 7 horas, depende da Igreja Universal que você frequenta. Que fique com Deus e até amanhã neste horário, nesta emissora. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou
deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá.